As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E o tema desta noite aqui é empreendedorismo social, a caridade do futuro. E antes da gente conversar aí sobre o nosso tema de hoje, eu vou pedir para você curtir, compartilhar o nosso conteúdo, porque, como eu sempre falo, se fosse uma coisa ruim, uma tragédia, um acidente, uma coisa zoada que aconteceu, você estaria aqui compartilhando nos grupos, com aquela intenção de avisar todo mundo desse grande perigo, olha só, Mas, quando é coisa boa, você assiste, tá tudo bem, guarda pra você, e eu quero que você se movimente. Então, pega esse conteúdo aí, compartilhe, curta e manda aí pros seus amigos, para todas as pessoas que você achar interessante, que estiverem precisando aí dessa mensagem. Então, o que se baseia o empreendedorismo social, O empreendedorismo social é aquele empreendimento, aquele empreendedorismo que ele não visa única e exclusivamente ou somente o lucro pelo lucro. Então, por trás do empreendimento social, a ideia principal é que aquele negócio se torne autossustentável para que gere lucro e também continue fazendo com que tenha um impacto na sociedade. Então perceba que a gente tem um exemplo clássico do que seria o empreendedorismo social, que foi com o Mohamed Yunus, que ele criou um banco, que ele criou uma forma de fazer ali o empreendedorismo, que era da seguinte forma: ele vendia alguns Danones, algumas coisas para... Você corta lá depois, então. O que aconteceu? Estava assim. Ah, tá. Beleza. Vou voltar aqui para cá. Então, o nosso exemplo principal, anota aí, onde precisa cortar. Então, o exemplo mais clássico aí que a gente pode citar aí foi o de Mohamed Yunus, que lá na Índia ele criou todo um negócio social ali em volta de um Danone, de uma substância ali láctea, que fazia com que nutrisse as crianças ali do povoado e ao mesmo tempo, gerava um lucro ali para a região de forma a se tornar aquilo totalmente autossustentável. E aí é isso que eu quero trazer aqui essa noite para vocês. Por exemplo, o que a gente faz lá na clínica. Então a gente faz, a primeira sessão, quando a pessoa vai conhecer o nosso trabalho também, por 1 quilo de alimento, ou um agasalho, ou um cobertor. E aí tudo isso é arrecadado e a gente traz aqui para a rádio. Então isso é um exemplo de empreendedorismo social. Ele tem um impacto social, porque além de a gente contribuir pela saúde das pessoas através das terapias, a gente ainda também tem a arrecadação de alimentos. E fora isso, a gente ainda tem a cesta, que a sexta-feira inteira ela é fraternal. Então as pessoas que não têm condições de pagar o valor que a gente cobra durante os outros dias da semana, de segunda, quinta e sábado, pode ir na sexta
e ser atendida de uma forma social. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é a importância, hoje em dia, de você criar empreendimentos sociais. Por quê? Porque através dos empreendimentos sociais, você consegue gerar lucro, se sustentar e, ao mesmo tempo, contribuir para o mundo. Então, é exatamente uma questão integral. Você, ao mesmo tempo que gera lucro, você impacta socialmente, ou seja, até mesmo espiritualmente, toda aquela região. Então tem muitos lugares, por exemplo, que tem empresas que fazem assim: para cada óculos que você comprar, um óculos será doado para uma criança que não tem condição de usar óculos. Então a empresa vai lá comprar um óculos, parte do lucro, ela compra um óculos, né, e dá para uma criança numa região ali que não tem condição de comprar óculos, ela dá para aquela criança. Isso se chama negócio social 1 por 1. Então, a cada um que você compra, uma pessoa é ajudada. Então, perceba que o modelo da caridade do futuro não vai ser mais a gente simplesmente dar um alimento, dar dinheiro. Vai ser a gente criar uma coisa sustentável. Ou seja, aquilo que dá lucro gera um resultado social, um resultado espiritual, que vai fazer com que tudo evolua de forma equilibrada, tanto o espiritual quanto o material. Percebam o seguinte: a gente, na nossa sociedade, chegou numa evolução científica, materialista, imensa, tecnológica. Então, hoje em dia, né, a gente não conseguiria imaginar, há 30 anos atrás, tudo isso que existe hoje. Né? Há 25 anos atrás seria absurdo imaginar que um aparelho, ele ao mesmo tempo tira foto, ele manda imagens. É absurdo assim, o que chegou a tecnologia, a ciência e o materialismo. Só que do outro lado, a gente vê que a moral, a ética, os princípios, as virtudes, os valores estão todos numa escala muito inferior. Por isso que hoje em dia a gente está num desequilíbrio, num descompasso tão grande, com tantas doenças, com todo mundo cada vez ficando mais ansioso, mais depressivo. A cada 10 pessoas que eu atendo, acho que pelo menos umas 7 ou 8 toma remédio para ansiedade ou para depressão. E pode ser que você que está me assistindo seja uma dessas pessoas. Então por que a gente está tão desequilibrado emocionalmente, espiritualmente? Porque nós deixamos de lado os valores mais profundos, os valores espirituais, os valores morais, os valores éticos. Então, a caridade do futuro, o modelo de negócio do futuro, a sociedade do futuro, vão ser as empresas, ao mesmo tempo que elas prosperam materialmente, elas têm que prosperar também espiritualmente, socialmente, emocionalmente. Por isso que o empreendedorismo social, ele é a caridade do futuro. É o amor em movimento no futuro. Porque ao mesmo tempo que você está prosperando, você prospera todas as outras pessoas ali ao seu redor. Toda uma região que vai ser impactada ali pelo seu trabalho. Então eu estou fazendo exatamente o programa de hoje para que você, que tem uma empresa, reflita se não tem como você unir as duas coisas, a prosperidade material com a prosperidade espiritual, com a prosperidade social. Se você que é funcionário, que trabalha numa empresa, você num cargo de diretoria, de gerência, você já pode propor isso, de que a empresa pode sim crescer materialmente, mas se tiver, claro, do outro lado um contraponto espiritual para ir equilibrando e crescendo junto. Porque nós chegamos num determinado momento evolutivo que não há mais como crescer em forma isolada. Não tem mais como nós sermos pessoas desintegradas, pessoas que durante o dia trabalham numa empresa que destrói o ambiente, que quebra tudo, que maltrata animais, mas à noite eu vou lá receber um passe, mas à noite eu sou palestrante espírita. Isso é incongruente, isso adoece. Porque você faz uma coisa durante o dia e aí à noite você vai fazer um trabalho espiritual como se fosse um bálsamo, achando que você está
resolvendo a situação. E não tá, porque você destrói 10 e ajuda um, então não adianta. O modelo ideal é um modelo econômico no qual, ao mesmo tempo que a gente cresça materialmente, a gente cresça também socialmente e espiritualmente. Então o convite que eu faço para vocês é usarem ingredientes que nós conversamos nos últimos programas, que é criatividade, curiosidade, inovação, para que o negócio que você trabalha, ou até mesmo se você é empresário, o seu próprio negócio, ele se torne também sustentável e economicamente viável do ponto de vista social e espiritual. Reflita isso dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha. E veja diversos exemplos de empreendedorismo social que a gente tem. Até mesmo essa palavra empreendedorismo, ela é super importante, porque o empreendedor, ele pode ser um comportamento empreendedor até dentro da empresa que ele está, porque o empreendedor é a pessoa que se torna autorresponsável, é uma pessoa que se torna uma pessoa autônoma, ela tem autonomia, é uma pessoa que assume as responsabilidades do que está acontecendo, é uma pessoa que sabe gerenciar seu tempo, sabe gerenciar suas emoções, é uma pessoa que consegue improvisar, é uma pessoa que consegue inovar. Então veja quantas características estão dentro dessa palavra empreendedorismo. E o que não é, o que não é a nossa encarnação, senão um comportamento empreendedor. Se nós não tivermos um comportamento empreendedor na nossa encarnação, nós vivermos a nossa encarnação com um comportamento de colaborador, de funcionário, do tipo, alguém vai resolver para mim, no final do mês vai cair meu salário, a ajuda vai vir de algum lugar, essa encarnação vai ser em vão, porque eu não vou ser o protagonista da minha vida. Então é muito importante que você assuma um comportamento empreendedor do ponto de vista espiritual também. Se torne autorresponsável, inove, crie soluções para que você sempre esteja evoluindo e nunca seja culpa do outro que você não conseguiu evoluir. Então, as nossas reflexões dessa noite é justamente para você procurar se questionar as pessoas que estão ao seu redor, se você não pode unificar e tornar a sua empresa mais integral e você mesmo um ser mais integral. Então, faço o convite para cada um de vocês estarem com a gente ali toda sexta-feira às 8 horas da noite, nosso trabalho de reiki, que a gente arrecada ali 1 quilo de alimento, um agasalho, um cobertor aqui para a rádio. Nós temos também aqui os nossos contatos, o meu WhatsApp e também o Instagram aqui da clínica e o site aqui da rádio, que o Jefferson também vai subir, para que vocês acompanhem os outros conteúdos dos nossos outros colegas aqui da programação, beleza? Queria agradecer imensamente vocês pela audiência dessa noite e a gente se vê na quinta-feira que vem para falar aí de mais um tema relacionado à saúde integral. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.